Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. É uma alegria começar a semana com você, trazendo informação, fé e inspiração para alinhar a vida, os planos e os objetivos com sabedoria e propósito. A palavra que nos inspira hoje está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, versículo bem conhecido. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O tema de hoje é organização de vida. Organizar a vida é mais do que colocar tarefas no papel. É alinhar prioridades, valores e decisões segundo a vontade de Deus. No esporte, organização gera rendimento. Na vida, organização gera equilíbrio, clareza e constância. Quando colocamos ordem no tempo, nas finanças, nos relacionamentos e nos sonhos, abrimos espaço para viver com menos ansiedade e mais direção. Que hoje você seja inspirado a organizar sua vida diante de Deus, permitindo que Ele conduza seus passos com ordem, paz e propósito. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária e nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT, da cidade de Ponta Branca, no Mato Grosso. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para aqui, antes do placarzão do futebol nacional e internacional, vamos para os aniversariantes de hoje, 12 de janeiro de 2026. Gabriel Menino, jogador de futebol, fazendo aniversário. O Matheus Cunha, jogador do Manchester United, também tá aniversariando hoje. Jogador de basquete, Rafael Luz. A Kathleen Quadros, tá na história, né? Judoca brasileira. Acho que é a primeira mulher que ganhou medalha, né, no judô. Bruno Fratos, ex-nadador, né, brasileiro, também aí. O Zvonimir Boban, croata, ex-jogador de futebol, craque de bola esse cara, jogava muito. Rui Patrício, goleiro português, fazendo aniversário aí. O Issa Diop, jogador de futebol francês. O Andrew Luck, né, ex-jogador de futebol americano. O Jack Nicklaus Jr., ex-jogador de golfe norte-americano. A Hannah Green, que é jogadora de golfe australiana. O Mark Messier, que é ex-jogador de hóquei no gelo canadense. Alfonso Herrera, ex-jogador de futebol mexicano. A Helena Zimbaeva, ex-atleta do atletismo, conhecidíssima, viu? Salto com vara, muito histórica, né? Ela é russa, fez história, ela era grande rival aí da Fabiana Müller, né? Mayedine Mekissi, atleta do atletismo, francesa, todos de aniversário hoje, dia 12 de janeiro. Vamos ao momento do placarzão do Visionário Esportes. Começamos com o Campeonato Paulista, que iniciou nesse sábado. Primeira rodada, São Bernardo 4, Capivariano 0. O Santos venceu o Novo Horizontino por 2-1. Gabigol e Tassiano fizeram os gols do Santos. Diego Galo fez o gol do Novo Horizontino. Guarani e Primavera empataram em 1-1. E o Palmeiras venceu a Portuguesa no Canindé por 1-0, o gol de Luigi. No domingo, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3-0 com gols de Gustavo Henrique, André e André Ramalho. O Velo Clube e Botafogo de Ribeirão Preto empataram em 0-0. O Noroeste perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 1-0, o gol de John. E o Mirassol venceu o São Paulo por 3-0. Lucas Muni, Alan Franco contra e José Aldo fizeram os gols aí do Mirassol. O Mirassol começou o ano já com tudo, vencendo aí o São Paulo no seu primeiro jogo no Paulistão. Campeonato Carioca, jogo antecipado da rodada 5, Flamengo 1, Portuguesa Carioca também 1. O Juan abriu o placar para a Portuguesa e o Iago, aos 53 do segundo tempo, fez o gol do Flamengo, empatando o jogo. Campeonato Mineiro, sábado, primeira rodada aí, aqui, tá? Sábado, Uberlândia 0, Tombense 0. Cruzeiro perdeu em casa por 2-1 para o Pouso Alegre. Gol de Cauã Prates para o Cruzeiro. Alexandre Pena e Gabriel Tota para o Pouso Alegre. Já tem notícia desse Gabriel Tota, tá? Itabirito 0, Democrata de Governador Valadares 1. E URT 0, Norte, que é um time bem novo.
já subiu para a primeira divisão, também 0. No domingo, Atlético Mineiro e Betim empataram em 1-1. Renier fez o gol do Atlético Mineiro e o Diego Jardel fez o gol do Betim. O América Mineiro venceu o Atlético por 3-0. Eduardo Persson, Tauan e Everton Brito fizeram os gols do América Mineiro. Campeonato Gaúcho, primeira rodada. No sábado, Juventude 1, Ipiranga também 1. Guarani de Bagé 1, Monsun também 1. E Avenida 0, Grêmio 4. Amuso, Wagner Leonardo, Roger e Arthur fizeram os gols do Grêmio. No domingo, São Luís 1, Caxias também 1. Internacional de Virada 2, Novo Hamburgo 1. João Marcos contra e Diego Kozer fizeram os gols do Inter. Alisson fez o gol do Novo Hamburgo. E São José 0, Inter de Santa Maria também 0. Uma observação aqui em relação à Copinha, tá? Nós vamos dar os resultados a partir de amanhã, porque saiu os jogos do mata-mata, tá? Então, a partir de amanhã começa o mata-mata, então já vamos trazer os jogos a partir do mata-mata, ok? É porque é muito jogo, né? Então, fica difícil por conta do tempo também. Placar internacional, vamos para a Copa da Inglaterra. Na sexta, o Wrexham e Nottingham Forest empataram em 3-3. Nos pênaltis, o Wrexham venceu por 4-2 e está na próxima fase. No sábado, Everton 1, Sunderland também 1. James Garner fez o gol do Everton, Lefebvre fez o gol do Sunderland. Nos pênaltis, o Sunderland venceu por 3-0. O Macclesfield, da sexta divisão, venceu o Crystal Palace, atual campeão da Copa da Inglaterra, por 2-1. Dawson e Buckley fizeram os gols do Macclesfield e Jeremy Pino fez o gol do Crystal Palace. O Wolverhampton goleou o Shrewsbury por 6-1. O Fulham venceu o Middlesbrough por 3-1. O Manchester City fez 10-1 no Exeter City. Max Allen, Rodri, Doyle Hales e Fitzwater foram 2 gols contra desses 2 jogadores. Rico Lewis fez 2 gols. Semenyo estreou com um gol no Manchester City. Reinders, O'Reilly e McAdoo fizeram os 10 gols do City. Birch fez o gol do Exeter. Newcastle e Bournemouth empataram em 2-2. Na prorrogação o jogo foi 1-1 e nos pênaltis o Newcastle venceu por 7-6 e está na próxima fase. Sheffield Wednesday 0, Brentford 2. Tottenham 1, Aston Villa 2. Odober fez o gol do Tottenham. Buendia e Rodgers fizeram os gols do Aston Villa. O Charlton perdeu para o Chelsea por 5-1. Lee Byrne fez o gol do Charlton. Jorel Rato, Adar Abioyo, Mark Guillo, Pedro Neto e Enzo Fernandes fizeram os gols do Chelsea. No domingo, Derby County 1, Leeds United 3, Portsmouth 1, Arsenal 4, Bishop fez o gol do Portsmouth, Gabriel Martinelli, hat-trick e Madueke fizeram os gols do Arsenal. West Ham 1, Queen's Park Rangers também 1, na prorrogação o West Ham venceu por 1-0. E o Manchester United foi eliminado pelo Brighton em casa 2-1. Sesco fez o gol do Manchester United. Gruda e Welbeck fizeram os gols do Brighton. Só trouxe alguns jogos, tá? Não trouxe todos os jogos da Copa da Inglaterra, porque é muito jogo, né? Enfim, mas os principais estão aqui. Eliminações de Crystal Palace e Manchester United. Supercopa da Espanha, final, a final da Supercopa da Espanha. O Barcelona venceu o Real Madrid por 3-2. Rafinha foi o melhor em campo, fez 2 gols. O Lewandowski completou o placar. Vinícius Júnior fez um golaço e o Gonzalo Garcia fizeram os gols do Real Madrid. O fim do primeiro tempo desse jogo foi uma coisa de louco. E aí o Rafinha decidiu o jogo. La Liga, rodada 19, na sexta, Getafe 1, Real Sociedad 2. No sábado, Oviedo 1, Betis 1. Vídea Real 3, Alavés 1, Alberto Moleiro, Gerard Moreno e Mikal Tadze fizeram os gols do Vídea Real. Tony Martínez fez o gol do Alavés. Girona 1, Osasuna 0. Valência 1, Elche 1. No domingo, Raio Vallecano 2, Mallorca 1. E Levante 1, Espanhol 1. Classificação, Barcelona lidera com 49 pontos, Real Madrid vice-líder 4 pontos atrás com 45, Vídea Real com um jogo a menos tem 41, o Atlético de Madrid é quarto colocado com 38, o Espanhol é quinto com 34 e o Betis é sexto com 29.
Vamos à Série A italiana, rodada 20, no sábado, Como 1, Bolonha também 1. Baturina fez o gol aos 49 do segundo tempo para o Como. Cambiaghi fez o gol do Bolonha. Udinese 2, Pisa também 2. Roma 2, Sassuolo 0. Cone e Sul fizeram os gols da Roma. A Atalanta tá subindo na tabela, fez 2-0 no Torino. De Ketelaere e Pasalic fizeram os gols. No domingo, Lecce 1, Parma 2. Fiorentina 1, Milan também 1. Fiorentina se recuperando aí, arrancou o empate do Milan. Comuso fez o gol da Fiorentina. E Kunku, no final do jogo, fez o gol do Milan. Verona 0, Lazio 1, gol contra de Nelson. E Inter de Milão e Napoli empataram em 2-2. Di Marco e Sayhanoglu fizeram os gols da Inter. E o Napoli fez os 2 gols com o McTominay. Classificação: Inter de Milão líder 43, Milan vice-líder 40, Napoli em terceiro, Roma em quarto 39, a Juventus é quinto com 36, o Como está em sexto lugar com 34, a Atalanta já está em sétimo com 31 e a Lazio oitava colocada com 28. A Bundesliga voltou, rodada 16 aqui na sexta. Jogão, Eintracht Frankfurt 3, Borussia Dortmund também 3. Uzum, Ebno Talib e Dahoud fizeram os gols do Frankfurt. Bayern, Mecha e Chukwuemeka fizeram os gols do Dortmund. No sábado, os jogos entre Werder Bremen, Hoffenheim e São Paulo e a RB Leipzig foram adiados devido ao mau tempo. Lá é inverno, né? O inverno alemão é muito rigoroso, então por isso que esses 2 jogos foram adiados. Os restantes dos jogos: Freiburg 2, Hamburgo 1, Heidenheim 2, Colônia também 2, Union Berlin 2, mais também 2, Bayer Leverkusen 1, Stuttgart 4. Grimaldo fez o gol do Leverkusen, Lewin fez 2 gols, Mittelstadt e Undav fizeram os gols do Stuttgart. No domingo, o Borussia Mönchengladbach goleou o Augsburg por 4-0 e o Bayern de Munique amassou o Wolfsburg, ganhou por 8-1. Teve 2 gols contra, do Fischer e do Jens. Luiz Dias, Olise fez 2 gols. Rafael Guerreiro, Harry Kane, como sempre. E o Goretzka, nos gols do Bayern. Petsinovic fez o gol do Wolfsburg. Classificação: Bayern lidera com 44 pontos. Dortmund é vice-líder 11 pontos atrás com 33. O Leipzig terceiro. Leverkusen quarto. Stuttgart em quinto com 29. E o Hoffenheim é sexto colocado com 27. Copa da França, fase de 16 avos de final, alguns destaques, tá? Não vou dar todos os jogos, apenas alguns destaques aqui. No sábado, Angers 1, Toulouse também 1. Nos pênaltis, o Toulouse venceu por 6-5 e se classificou para a próxima fase. Orleans 1, Mônaco 3. Avranches 0, Strasbourg 6. Rotre Lyonnais 1, Lorient 3. No domingo, Sochaux 0, Lan 3, Chantilly, isso é o nome do time, Chantilly 1, Rennes 3, Nantes 1, Nice também 1, nos pênaltis o Nice venceu por 5-3, e o Lille perdeu em casa para o Lyon por 2-1, Goi fez o gol do Lille, Afonso Moreira e o Endrick estreando com gol pelo Lyon, hein? Olha aí, hein? Olha o Endrick reaparecendo. Eredivisie, campeonato holandês, rodada 18, na sexta, um jogo adiado, Nijmegen e Utrecht, adiado também devido ao mau tempo. Lá na Holanda também o inverno é bem rigoroso. No sábado, AZ Alkmaar 1, Volendam 0, Twente 1, Zwolle também 1, PSV 5, Excelsior 1, Groningen 0, NAC Breda 0. No domingo, Heerenveen 2, Feyenoord 2, Feyenoord continua sem ganhar partidas aí. Go Ahead Eagles 2, Fortuna Sittard também 2, Telstar 2, Ajax 3, Sparta Rotterdam 2, Heracles 0. Classificação: o PSV lidera com 49 pontos, 13 pontos na frente do Feyenoord, vice-líder com 36, o Ajax é terceiro com 33, Nijmegen em quarto com 29, AZ Alkmaar em quinto, Groningen em sexto com 28, Twente é sétimo e o Sparta Rotterdam oitavo colocado com 26. Copa da Liga de Portugal, a final. 2 surpresas aí. O Vitória de Guimarães é campeão, vencendo o Braga por 2-1. Samu e Ndoye fizeram os gols do Vitória de Guimarães. Dorgeles fez o gol do Braga. O Zalazar perdeu um pênalti nos acréscimos, aos 90 mais 11, aos 101 minutos, né? Ou seja, 56 do segundo tempo. O Zalazar perdeu o pênalti para o Braga.
Liga Portugal, rodada 16, Nacional 3, Santa Clara 3. Curiosidade aqui, o venezuelano Jesus Ramírez fez os 3 gols do Nacional. E os 3 gols do Santa Clara foram brasileiros, Vinícius Lopes, Paulo Victor e Elias Manuel. O Moreirense venceu o Tondela por 1-0. Classificação, Porto lidera com 49 pontos, o Sporting é vice-líder com 42, Benfica terceiro 39, Gil Vicente em quarto com 28, o Braga é quinto e o Moreirense sexto com 27 pontos. Copa Africana de Nações, quartas de final. Na sexta, Senegal venceu Mali por 1-0, gol de Ndiaye. E o Marrocos venceu Camarões por 2-0 com gols de Brahim Dias e Saibari. No sábado, o Egito venceu a Costa do Marfim por 3-2. Marmouche, Rabiat e Salah fizeram os gols do Egito. Fatou contra Iguela Doué fizeram os gols da Costa do Marfim. E a Nigéria venceu a Argélia por 2-0. Osimhen e Adams fizeram os gols da Nigéria. As semifinais serão entre Senegal e Egito e Marrocos e Nigéria. Resultado da Kings League Cup, o Brasil goleou o Peru por 6-1 e tá aí brigando para classificar uma próxima fase. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do futebol para você. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para as notícias do futebol. Bastante notícia aqui para você desse fim de semana, tá? A CBF convidou os 20 clubes da Série A para uma imersão nas ligas europeias, com visitas a Londres, para a Premier League, Frankfurt, Bundesliga e Madrid, La Liga e federações locais, para mostrar modelos de gestão, arbitragem, governança, fair play financeiro e tecnologia no futebol. A iniciativa é bancada pela Confederação e todos os clubes aceitaram, exceto o São Paulo, que não enviou representante à imersão, gerando questionamentos sobre sua prioridade em melhorar a gestão. O Santos já participa com seu presidente visitando bastidores da Premier League e sistemas de VAR. A ação da CBF busca elevar a competitividade e profissionalização dos clubes brasileiros. Já que o São Paulo não foi para lá para essa imersão, então vamos falar deles, vai. Com a notícia dos bastidores, né? Casares justifica saques de 11 milhões de reais das contas do São Paulo em documento ao Conselho Deliberativo. Em meio à crise política e ao processo de impeachment marcado para sexta-feira, dia 16, o presidente Júlio Casares apresentou defesa oficial explicando retiradas feitas entre 2021 e 2025. Ele afirma que 8.230.000 reais foram usados em despesas operacionais de jogos, como pagamento de arbitragem, e cerca de 4.700.000 reais em premiações a jogadores ou bichos, prática comum no futebol brasileiro. O documento encaminhado ao Conselho para compor sua defesa diz que todas as movimentações seguiram procedimentos internos, estão dentro da legalidade e podem ser auditadas, e nega a relação desses valores com sua conta pessoal. A situação decorre de investigação e forte insatisfação de conselheiros e torcedores. O São Paulo está em tratativas para contratar o meia argentino Kevin Zenon, de 24 anos, atualmente no Boca Juniors e com contrato até 2028, com o aval do técnico Hernan Crespo e do departamento de scouting tricolor. A intenção é viabilizar um empréstimo com opção de compra, mas o Boca vem exigindo um valor considerado alto e o negócio ainda não avançou de forma concreta. O atleta despertou interesse também na Europa, o que complica a possibilidade de sua vinda ao Brasil. Kevin Zenon foi revelado pelo União Santa Fé, chegou ao Boca em 2024 e já participou dos Jogos Olímpicos de Paris pela Argentina. O Cruzeiro apresentou o meia Gerson ao torcedor no Mineirão antes da estreia pelo Campeonato Mineiro, com o atleta chegando ovacionado e vestindo a camisa 97, número simbólico para clube e jogador. O reforço vindo do Zenit da Rússia e com contrato até 2030 foi anunciado como a maior contratação da história do futebol brasileiro, com o clube mineiro desembolsando cerca de 27 milhões de euros, aproximadamente 168 a 188 milhões de reais, mais bônus, superando o recorde anterior. A chegada do reforço acontece sob aplausos da China Azul, mas a estreia em campo teve derrota para o Pouso Alegre por 2-1, no jogo em que marcou a estreia de Tite no comando da equipe.
O Cruzeiro está próximo de acertar a renovação de contrato com o meia Matheus Pereira, com as conversas avançadas nos bastidores e tratadas como prioridade pela diretoria celeste, que busca estender o vínculo do camisa 10 para além de junho de 2026, quando seu contrato atual expira. Segundo dirigentes, o diálogo com o jogador e seu staff está caminhando bem e pode ser concluído nos próximos dias, com o técnico Tite envolvido na manutenção do atleta no elenco. A permanência de Matheus é vista como essencial para o projeto esportivo de 2026, especialmente diante de interesse de outros clubes. No Grêmio, o técnico Luiz Castro pediu calma com os jovens, elogiando a estreia de Thiaguinho e Roger, ambos de 17 anos, na goleada por 4-0 sobre o Avenida no Gauchão, afirmando que qualidade não tem idade e que vai gerir expectativas e desenvolvimento com cautela, destacando o trabalho da base e a preparação do elenco para o Brasileirão. Além disso, nos últimos dias, Castro teria pedido para que 2 jogadores do clube alterassem seus nomes exibidos, incluindo o meia conhecido como Jefinho, para aparecer como Jefferson Fornec na camisa, segundo relatos recentes nas redes. O Grêmio anunciou 2 reforços de ataque para a temporada 2026. O colombiano José Enamorado, de 26 anos e destaque pelo Júnior Barranquilla, assinou contrato até dezembro de 2028 e desembarcou em Porto Alegre para exames e assinatura, sendo visto como alternativa ofensiva pelo técnico Luiz Castro. Além dele, o clube oficializou o retorno do atacante TT, cria da base gremista de 25 anos que estava no Panathinaikos da Grécia, para um vínculo até o final de 2029, reforçando o setor ofensivo com experiência na Europa e ligação afetiva com a torcida. Ambos chegam como peças importantes para o esquema de Luiz Castro e marcam movimentação forte do Imortal no mercado de transferências no início do ano. Mais Grêmio. O Grêmio abriu negociações com o volante argentino Guido Rodrigues, atualmente no West Ham da Inglaterra, visando reforçar o meio-campo do time gaúcho na temporada de 2026. O jogador campeão mundial com a Argentina e com passagem por clubes como Real Betis e River Plate está no último semestre de contrato e vê com bons olhos um retorno à América do Sul para ter mais sequência e se aproximar da seleção antes do Mundial. Fontes indicam que a diretoria tricolor avalia condições financeiras e esportivas da operação, enquanto o West Ham estaria disposto a negociar o atleta, que não tem sido titular na Premier League. A definição, no entanto, ainda depende de acerto de valores e detalhes contratuais, com a transação ainda longe de estar concretizada. O técnico do Fluminense, Luiz Zubeldia, passou neste sábado por um procedimento de angioplastia com colocação de stent no coração, realizado com sucesso, conforme comunicado oficial do clube. O treinador argentino ficará afastado das atividades por até 15 dias para recuperação, período no qual seus auxiliares Maxi Cubeiras e Marcão conduzirão os treinos no CT. Essa ausência inclui o início do Campeonato Carioca, com o tricolor se preparando para a estreia sem o comandante no banco. A diretoria ressaltou que a intervenção ocorreu sem intercorrências e que o retorno às funções será feito de forma gradual, conforme avaliação médica. A lesão de Herman Cano no joelho, confirmada com entorse e lesão no menisco durante o treino da pré-temporada, levou o atacante a passar por cirurgia e ficará afastado cerca de 45 dias, sem poder reforçar o ataque nas primeiras semanas da temporada. A ausência do argentino, artilheiro e referência do setor, aumenta a pressão sobre a diretoria do Fluminense para contratar um centroavante de peso, especialmente após tentativas frustradas por outros nomes e desempenho aquém dos atuais reservas na posição. O clube já monitora opções no mercado e intensificou a busca por reforços de área para suprir a falta de Cano no Campeonato Carioca e nas competições seguintes. O Fluminense acertou a transferência do zagueiro Luan Freitas para o Fortaleza, com o defensor de 24 anos assinando contrato de 2 anos com o Leão do Pici para a disputa da Série B 2026. Formado na base de Xerém, Luan passou por empréstimos ao Londrina, Paysandu e Juventude, e o Flu mantém percentual dos direitos econômicos na negociação. A saída marca o fim de sua trajetória no time carioca e traz ao Fortaleza um defensor jovem com experiência nacional, enquanto o tricolor busca reorganizar o setor defensivo. O Botafogo, mesmo com o transfer ban da FIFA pela dívida com o Atlanta United, segue ativo no mercado enquanto tenta um acordo para encerrar a punição. Contratos anunciados: os zagueiros Riquelme e Ítalo e o lateral atacante Lucas Vidalba, já integrados ao elenco, embora ainda sem registro oficial por conta da suspensão. Alvos: a prioridade no radar é o volante argentino Christian Medina, do Estudiantes, com negociações mantidas apesar da punição.
Outros movimentos, o clube encaminhou empréstimos de Matias Segovia e Yarlen ao América Mineiro e chegou a discutir retorno do goleiro Andreu, mas a negociação foi encerrada recentemente. O Botafogo segue monitorando o mercado e sondando reforços para quando o transfer ban for levantado, com foco em fortalecer o elenco para as competições de 96. Levantado significa encerrado, né? O Botafogo encaminhou os empréstimos dos atacantes Matias Segovia e Yarlen ao América Mineiro até o fim da temporada, com os dois jogadores cedidos para reforçar o time na Série B de 2026. Segovia, de 23 anos e conhecido como Segovinha, volta ao futebol brasileiro após passagens pela Europa e não entra nos planos do Alvinegro para este ano. Já Yarlen, de 19, também não vinha tendo sequência e agora busca mais oportunidades no Coelho. As negociações foram confirmadas pelos clubes com contratos válidos até o término da Série B. O Botafogo acertou o empréstimo do atacante Juan Cruz ao Ludogorets, da Bulgária, clube onde viveu sua melhor fase, com 28 gols e 12 assistências, em acordo válido até junho com opção de compra, na tentativa de recuperar a boa forma do atleta após passagem irregular pelo Glorioso e pelo Real Salt Lake nos Estados Unidos. Paralelamente, o Torino da Itália insiste na contratação do centroavante Arthur Cabral, com proposta melhorada de cerca de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, aproximadamente 62 milhões e 700 mil reais mais metas. E a decisão sobre a possível venda agora fica nas mãos do técnico Martin Anselmi, diante do interesse antigo do clube italiano. O técnico Abel Ferreira analisou a estreia do Palmeiras em 2026, destacando vitória por 1-0 sobre a Portuguesa e o início da temporada com orgulho ferido e um pouco de raiva, em referência à campanha anterior e ao curto período de pré-temporada, comparando-o ao que fazem treinadores como Guardiola para cuidar do aspecto físico e mental dos atletas. Abel afirmou que o Verdão vai bem e tem potencial de crescimento. Ressaltou a dinâmica apresentada e elogiou a chegada de Marlon Freitas como reforço que traz experiência e malandragem, além de enfatizar que equipes como o Palmeiras nunca estão fechadas e podem evoluir ainda mais no mercado para 2026. No Palmeiras, a reapresentação após a vitória sobre a Portuguesa teve atualização do departamento médico. O lateral Jefté apresentou um edema na coxa direita após ser substituído no intervalo do jogo e fará trabalhos médicos e com carga reduzida. Já o atacante Vitor Roque não foi a campo nos treinos por conta de uma entorse leve no tornozelo sofrida em um jogo-treino na semana passada. Ele tem feito trabalho interno com carga controlada, sem atividades com o grupo em campo. Ambos são monitorados visando o clássico com o Santos pela segunda rodada do Paulistão, e o clube segue preparando o restante do elenco normalmente para o duelo desta quarta-feira. Uma investigação policial apontou que o dono da agência Outsider Tours, Fernando Sampaio, utilizou login e senha falsos para simular a validação de ingressos da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em sistemas oficiais da Conmebol, enganando clientes sobre a autenticidade dos bilhetes. A Polícia Civil prendeu Sampaio em Balneário Camboriú, Santa Catarina, sob suspeita de estelionato, após 4 torcedores do Pará pagarem cerca de R$ 8.200 por pacotes que nunca foram efetivamente confirmados. As apurações também investigam o possível crime de lavagem de dinheiro relacionado ao esquema, que já resultou em múltiplos processos contra a Outsider Tours. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias do futebol, incluindo notícias do Vasco, do Santos, do Corinthians, entre outros clubes. Não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos aqui com Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol, começamos pelo Vasco, esse bloco. No Vasco, o técnico Fernando Diniz entra no Campeonato Carioca 2026 com o objetivo de quebrar o domínio recente do Flamengo na competição, já que o rubro-negro levantou o título em 2024 e 2025 e é favorito novamente. Diniz, que foi o último técnico a vencer o Flamengo em uma final do Carioca, pelo Fluminense em 2023, tenta repetir esse feito agora pelo Gigante da Colina e acabar com o jejum de quase 10 anos sem títulos estaduais do clube. O treinador, respaldado pela diretoria, busca fazer o Vasco retomar a luta por taças e superar adversários tradicionais no Rio de Janeiro já nesta temporada. No Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a importância de Neymar e Gabigol para a temporada 2026, após a estreia com vitória no Paulistão, pedindo que a dupla renda ao máximo pelo clube e use sua experiência para somar e multiplicar resultados positivos dentro do campo. Vojvoda ressaltou que quer os dois focados e comprometidos com o projeto, afirmando que a equipe precisa do melhor de cada um para buscar grandes objetivos ao longo do ano, com Gabigol já marcando e Neymar em recuperação de cirurgia
cirurgia no joelho. O treinador também lembrou que cabe à comissão técnica ajustar mecanismos para que os craques alcancem alto nível de desempenho juntos no time. Na estreia do Santos no Paulistão contra o Novo Horizontino, o atacante Neymar chamou a atenção fora de campo com um gesto solidário. Ele pagou R$100 por 5 balas vendidas por um menino próximo à Vila Belmiro. Cada bala estava sendo vendida por R$10 e a compra acabou viralizando nas redes pela atitude do craque. O Flamengo e o Corinthians se enfrentam pela Supercopa Rei 2026 no dia 1º de fevereiro, um domingo, com pontapé inicial às 4 horas, horário de Brasília, no Estádio Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A decisão reúne o campeão do Brasileirão 2025, Flamengo, e o vencedor da Copa do Brasil 2025, Corinthians, na abertura das grandes finais do calendário nacional. O Corinthians renovou seu contrato de patrocinadora master com a Esportes da Sorte, estendendo o vínculo até 2029 e com valor majorado, e isso abre uma nova estrutura comercial para o clube. Com a Esportes da Sorte ocupando o espaço principal do uniforme, as modalidades como futebol feminino, futsal, basquete e vôlei poderão agora buscar patrocinadores master próprios, em vez de ficarem amarradas ao mesmo parceiro do futebol masculino. Essa flexibilização viabiliza novas receitas e dá autonomia financeira às outras equipes do clube no plano de gerar mais faturamento em 2026 e além. O Ministério Público aceitou a nova proposta do Corinthians no regime de centralização de execuções para pagar cerca de R$190 milhões em dívidas com credores, após o clube ajustar a forma de distribuição das receitas ao longo dos próximos anos, com percentuais crescentes de repasse para quitação. Com o aval do MP, o plano segue agora para análise e eventual homologação pela administração judicial, o que pode viabilizar o início dos pagamentos e dar mais segurança jurídica ao acordo. A iniciativa ajuda o Timão a avançar no cumprimento de suas obrigações financeiras, enquanto busca organizar seu fluxo de caixa e evitar novas penalizações. O Corinthians, livre do transfer ban da FIFA, após quitar a dívida com o Santos Laguna, já iniciou movimentos para negociar outras pendências originadas em 2024 e evitar futuras punições, sentando-se com representantes de clubes como Tadieres por Rodrigo Garro, Atlético Paranaense por Alex Santana, Midland por Charles, Philadelphia Union por José Martinez e Shakhtar Donetsk por Maicon, para buscar acordos e parcelamentos que regularizem os débitos e impeçam um novo bloqueio de registros. A diretoria quer reduzir riscos disciplinares e reforçar a credibilidade financeira do clube, com negociações em andamento para renegociar valores de transferências atrasadas e evitar voltar a sofrer limitações que prejudiquem o planejamento esportivo do Timão em 2026. O Corinthians acertou a contratação do meio-campista Matheus Pereira, de 27 anos, que não é o do Cruzeiro. Ele chega por empréstimo do Fortaleza, com opção de compra para reforçar o meio-campo do Timão em 2026. O jogador é cria da base alvinegra e assinou até o fim da temporada após a revogação do transfer ban. Além dele, o clube anunciou a chegada do zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, que estava livre após rescindir com o Besiktas da Turquia e assinou contrato até 2027 para reforçar o setor defensivo do elenco. No Paulistão 2026, apesar da redução de jogos no novo formato enxuto, cada time fará apenas 8 partidas na fase inicial e menos datas no total. Os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ainda garantem receitas altas com cotas televisivas e bilheteria, estimadas em cerca de R$35 milhões cada, um valor expressivo mesmo com menos confrontos. A chave para manter o rendimento elevado é dar maior foco aos clássicos e jogos de grande apelo, que continuam presentes na fase regular, gerando audiência e atratividade comercial, o que acaba compensando a menor quantidade de partidas para os clubes maiores. Assim, os clubes grandes tendem a faturar mais por jogo e preservar receita, mesmo num calendário mais curto, mantendo o interesse de patrocinadores e transmissões e garantindo relevância ao estadual. No Paulistão 2026, a Portuguesa vai receber uma cota de TV estimada em cerca de R$7 milhões pelos 8 jogos da fase de grupos, valor superior ao que times tradicionais como Vasco, Fluminense e Botafogo recebem em seus respectivos estaduais, aproximadamente R$6 milhões e 600 mil no Carioca, e também maior do que as cotas de clube como Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineiro, em torno de R$5 milhões e 800 mil, mostrando o peso comercial do Paulistão, mesmo para uma equipe da Série D.
O Atlético Mineiro divulgou sua nova camisa principal para a temporada 2026, marca registrada de sua estreia com a fornecedora Nike no lugar da Adidas. O uniforme resgata as tradicionais listas alvinegras com detalhes em dourado e traz a inscrição interna Galo Doido na gola, em homenagem ao título brasileiro de 1971, um dos capítulos mais marcantes da história do clube. A estreia do novo manto está programada para o duelo contra o Betim pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, já foi feito neste domingo. O modelo já está disponível para venda nas lojas oficiais e no site da Nike com versões para torcedores. O lateral direito Ângelo Preciado, de 27 anos e vindo do Sparta Praga da República Tcheca, desembarcou em Belo Horizonte neste domingo para realizar exames e assinar contrato com o Atlético Mineiro, reforçando o lado direito da defesa após a saída de Renzo Saravia. O equatoriano, que já é presença constante na seleção do Equador, chega ao Galo com vínculo de 4 anos e declarou estar muito feliz pela oportunidade de jogar no Brasil, destacando conversas com compatriotas já no elenco. Sua chegada faz parte da estratégia atleticana de fortalecer o elenco para a temporada de 2026, juntando-se a outros reforços recentemente contratados. O Internacional oficializou a contratação do meio-campista Paulinho Paula, de 29 anos, como o primeiro reforço do Colorado para a temporada 2026. O jogador, que estava livre no mercado após o término de contrato com o Vasco em dezembro, assinou vínculo até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação automática mediante metas. Paulinho pode atuar como meio-campista mais ofensivo ou como segundo volante, e chega para competir por espaço no setor com nomes como Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodrigues. Revelado nas categorias de base do Fluminense, ele acumula passagens por clubes de Portugal e da Arábia Saudita antes de sua passagem pelo Vasco. O meia Nenê, aos 44 anos, foi oficialmente anunciado como novo reforço do Botafogo da Paraíba para a temporada 2026, onde disputará o Campeonato Paraibano, a Série C, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, reforçando o elenco com sua experiência e liderança. Ele se despediu emocionado do Juventude, clube que defendeu por 3 temporadas e onde atuou em 96 jogos antes de fechar com o Belo da Paraíba, e está previsto para chegar a João Pessoa nesta segunda-feira, ou seja, hoje, para iniciar trabalhos. Nenê chega como uma das principais contratações do Botafogo da Paraíba e espera continuar sua longa carreira profissional no futebol brasileiro. A Chapecoense confirmou a contratação do atacante Yannick Bolasie, de 36 anos, e com vasta experiência internacional, como reforço para a temporada 2026. O congolês, que defendeu o Cruzeiro na última temporada, 33 jogos, 4 gols e 3 assistências, assinou contrato até dezembro deste ano para reforçar o setor ofensivo do Verdão do Oeste, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro. Bolasie acumulou passagens por clubes da Premier League como Crystal Palace, Everton e Middlesbrough, além de experiências em Portugal e Bélgica, e soma mais de 50 partidas pela seleção da República Democrática do Congo. No Figueirense, o técnico Vaguinho Dias destacou o bom momento do atacante Felipe Augusto, artilheiro da equipe no início do Campeonato Catarinense 2026. Autor do gol da vitória por 1-0 sobre o Marcílio Dias, o jogador voltou a ser decisivo e recebeu elogios públicos do treinador, que ressaltou sua frieza nas finalizações e leitura de jogo. Vaguinho afirmou que Felipe entrega o que se espera de um homem de referência no ataque e tem sido fundamental na regularidade do time. O bom desempenho mantém o Furacão entre os primeiros colocados e aumenta a confiança para a sequência do estadual. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Londrina aqui, nossos queridos amigos aí da Rádio Londrina, né, da Londrina Web Rádio, né, estarão aí atentos aí a essa notícia, hein? Também tem notícia do futebol do Mato Grosso. Alô, amigos do Rádio Professor JT de Ponta Branca, no Mato Grosso, tem notícias do futebol mato-grossense. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol para você. Começamos aqui com o Campeonato Paranaense. No Campeonato Paranaense, Curitiba e Londrina empataram em 2-2 no Couto Pereira, após jogo marcado por pênaltis, expulsões e muita chuva. O Tubarão abriu o placar com o Iago Teres, o Coxa igualou com o Thiago Azaf e virou com o Matheus Dias, mas Kevin garantiu um empate nos minutos finais. Mesmo com vantagem numérica no segundo tempo após expulsões, Curitiba não conseguiu segurar o resultado e segue sem vencer na temporada. O Londrina somou 4 pontos e segue invicto no grupo A, enquanto o Coxa tem 3 pontos no grupo B. O técnico do Curitiba destacou as dificuldades com o time alternativo e pressão do jogo.
No Campeonato Mato Grossense 2026, o Luverdense estreou com vitória por 1-0 sobre o Cuiabá no Passo das Emas. O gol solitário saiu aos 11 minutos do segundo tempo, com o Wendel Barros pegando de fora da área e marcando, garantindo os primeiros 3 pontos do Verdão do Norte no estadual. O duelo foi de forte marcação e equilíbrio, com o Cuiabá buscando um empate sem sucesso. O técnico dourado Eduardo Barros pediu paciência ao elenco em fase de reconstrução. O Luverdense agora enfrenta o Várzea Grande, enquanto o Cuiabá busca recuperação em casa na próxima rodada. No Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre surpreendeu no Mineirão e venceu o Cruzeiro por 2-1, com destaque para Gabriel Tota, ex-wildcard da Loud na Kings League Brasil, que marcou um golaço de fora da área para selar o resultado. Aos 24 anos, Tota retornou ao futebol profissional após quase 3 anos de suspensão por envolvimento com manipulação de resultados e apostas, período em que chegou a jogar na Kings League e em competições amadoras antes de ser liberado pelo STJD. A vitória marca um momento de redenção para o Meia e uma estreia amarga para o Cruzeiro no estadual sob o comando de Tite. No regulamento da Copa do Brasil 2026, a CBF elevou a exigência mínima de capacidade dos estádios, 4.000 espectadores, para as primeiras fases e sem permitir arquibancadas provisórias, o que impede Estádio das Moreninhas em Campo Grande e o Saraivão em Vinhema de receber jogos nacionais. Com isso, Operário do Mato Grosso do Sul, Pantanal e Vinhema, representantes de Mato Grosso do Sul, no torneio, terão de buscar praças alternativas em cidades como Rio Brilhante ou Dourados, caso tenham mando de campo, já que poucos locais no estado atendem às novas normas de público e estrutura. A mudança pode descolar o futebol sul-mato-grossense de sua capital nesta edição da Copa do Brasil. Na Copinha 2026, a partida entre Novo Horizontino e Juventude Samas do Maranhão precisou ser interrompida várias vezes no início devido ao forte calor e à alta temperatura do gramado sintético em Itaquaquecetuba, que chegou a queimar os pés dos jogadores, levando a arbitragem a paralisar o jogo para hidratação e resfriamento. Em alguns momentos, atletas chegaram a tirar as chuteiras para aliviar o desconforto. Após a temperatura diminuir, o jogo foi retomado e terminou empatado em 2-2 pela terceira rodada da competição de júniores. Impressionante, hein? Na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, foram 530 gols marcados em 192 jogos, com o Palmeiras dominando com a melhor campanha e melhor ataque da etapa, com 16 gols e 9 pontos, incluindo goleadas como 9-0 e liderança geral para o mata-mata. São Paulo também teve aproveitamento perfeito. Vários times estreantes se destacaram e 6 avançaram à segunda fase, enquanto nomes tradicionais como Remo e Coritiba ficaram pelo caminho, apesar de resultados elásticos. A segunda fase já tem 32 confrontos definidos para iniciar hoje e amanhã. O Palmeiras, por exemplo, enfrentará o Vitória da Bahia. Vamos às notícias do futebol internacional. No Manchester City, o reforço Antoine Semenyo, contratado por cerca de 65 milhões de libras, 474 milhões de reais, junto ao Bournemouth, estreou com impacto imediato na goleada por 10-1 sobre o Exeter City pela Copa da Inglaterra, anotando um gol e uma assistência no Etihad Stadium e sendo aplaudido pela torcida em sua primeira partida pelo clube. A atuação mostra que o ganês de 26 anos pode se tornar uma opção ofensiva importante para o técnico Guardiola, especialmente atuando próximo à esquerda, acirrando a disputa por vagas no ataque, com nomes como Doku e ampliando as alternativas táticas do City nas competições da temporada. E ele ainda se juntou a um time que domina a posse e cria muitas chances, repetindo um feito raro de marcar e dar assistência logo na estreia pelos Citizens. E o Manchester United? No Manchester United, a derrota por 2-1 para o Brighton na Copa da Inglaterra ampliou a crise. Os Red Devils foram eliminados nas estreias das 2 Copas Nacionais, a Carabao League Cup, a Copa da Liga Inglesa, né, e a Copa da Inglaterra, pela primeira vez desde a temporada 1981-82, após cair diante do Grimsby e agora do Brighton no Old Trafford. Com isso, o United terá apenas o campeonato inglês pela frente e pode disputar apenas 40 jogos no ano, o menor número em uma temporada completa em mais de um século, enquanto lida com fervoroso descontentamento dos torcedores e pressão por um novo treinador. Incrível, né?
O Liverpool confirmou que o lateral Conor Bradley sofreu uma lesão grave no joelho e deve desfalcar o clube pelo restante da temporada. O jovem de 22 anos machucou-se nos minutos finais do empate 0-0 com o Arsenal na Premier League. Teve danos significativos em ligamentos e osso no joelho esquerdo e será submetido à cirurgia nos próximos dias, sem prazo definido de retorno. A lesão afasta Bradley dos compromissos do Liverpool nas competições domésticas e europeias, além de colocar em risco sua presença nos playoffs da Copa do Mundo com a seleção da Irlanda do Norte. Dificilmente ele vai jogar, né? Não tem como, né? A situação também expõe o elenco dos Reds, que já convive com outros desfalques e precisará reorganizar a lateral direita para os próximos jogos. O Arsenal anunciou a contratação do treinador de arremessos laterais Thomas Gronemark, especialista dinamarquês que trabalhou em clubes como Liverpool e Brentford para reforçar os treinos de bolas paradas com foco em throw-ins, ou os laterais, né? Arremessos laterais, durante sua busca pelo título da Premier League. Gronemark, considerado um dos melhores do mundo na área, chega como consultor técnico para ajudar Mikel Arteta a explorar mais uma dimensão de ataque, especialmente em situações de arremesso lateral ofensivo, seguindo a filosofia de marginal gains, no topo da tabela inglesa. Pela Copa América, o brasileiro Gabriel Martinelli brilhou e garantiu, no caso da Copa da Inglaterra, vamos corrigir aqui, né? Pela Copa da Inglaterra, o brasileiro Gabriel Martinelli brilhou e garantiu a classificação do Arsenal ao marcar seu primeiro hat-trick profissional na vitória por 4-1 sobre o Portsmouth, segurando a vaga dos Gunners na quarta fase da Copa da Inglaterra. O atacante participou diretamente dos 4 gols e levou a bola do hat-trick para casa, chamando o momento de um sonho, destacando que cada atuação pode influenciar sua convocação para a Copa do Mundo. Com o triunfo, o Arsenal segue firme nas competições e com moral elevado na busca por títulos na temporada. No Fenerbahçe, o goleiro Ederson comemorou seu primeiro título pelo clube turco ao conquistar a Supercopa da Turquia, na vitória por 2-0 sobre o rival Galatasaray, ampliando sua já extensa coleção de troféus na carreira. A conquista representa o 25º título do brasileiro de 32 anos, que saiu como ídolo do Manchester City antes de chegar à Turquia em 2025, e segue sólido no início da nova fase. Ele já soma conquistas em Benfica, Manchester City, Seleção Brasileira e agora no Fenerbahçe, reforçando seu currículo como um dos goleiros mais vitoriosos do futebol recente. Maximilian Ibrahimovic. Pelo sobrenome você já deve imaginar, né? Ele é filho do lendário Zlatan Ibrahimovic. Ele acertou sua transferência do Milan para o Ajax por empréstimo até o fim da temporada europeia, com opção de compra fixada em cerca de 3,5 milhões de euros para os holandeses. O atacante de 19 anos, que vinha atuando no Milan Futuro, ou Sub-23 do Milan, né, e ainda não estreou oficialmente pelo time principal italiano, deve treinar com o elenco do Ajax e atuar inicialmente pelo Young Ajax, reforçando a base do Amsterdamers. Maximilian segue os passos do pai. Zlatan também brilhou no Ajax no início da carreira e buscará ganhar experiência na Holanda para evoluir na carreira profissional. O veterano Mario Balotelli, de 35 anos, desembarcou em Dubai para iniciar sua nova etapa como reforço do Al Ittihad, clube que disputa a UAE First Division, a segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos, assinando um contrato de 2 anos e meio após 6 meses sem clube, desde sua saída do Genoa. Balotelli, que já passou por clubes gigantes como o Inter de Milão, Manchester City, Milan e Liverpool, e soma 14 clubes na carreira, chega para tentar levantar o desempenho ofensivo do Al Ittihad, atualmente na lanterna da competição, com apenas 2 vitórias em 11 jogos. A mudança marca mais um capítulo na trajetória volátil do italiano, que busca retomar protagonismo em campo nesta fase final da carreira. O Al Hilal da Arábia Saudita anunciou a contratação do zagueiro Pablo Mari, o espanhol de 32 anos, que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Flamengo em 2019 e estava na Fiorentina até agora. Mari assinou um contrato de 6 meses com opção de extensão por mais 1 ano, reforçando a defesa dos Azul Reis, especialmente com a ausência de Kalidou Koulibaly, convocado para a Copa Africana de Nações. O espanhol, com passagens por Arsenal, Udinese e Monza, após a passagem pelo Fla, chega para agregar experiência ao elenco que disputa a Liga Saudita e a Champions Asiática nesta temporada.
A CBF confirmou oficialmente a participação do Vitória da Bahia e do Misto do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 de 2026, após as desistências de Fortaleza e Real Brasília, que abriram vagas na elite da competição nacional. As duas equipes ganharam suas posições com base no desempenho recente na Série A2 de 2025 e passam a integrar a primeira divisão nesta temporada expandida, que contará com 18 clubes. A Record estreou neste domingo, dia 11, o comentarista virtual Toninho da Resenha, criado com inteligência artificial, no programa Sport Record, como parte da cobertura do Paulistão e da Copinha 2026. A cada semana, Toninho da Resenha vai analisar destaques do futebol brasileiro e comentar a situação dos times, com sua primeira participação abordando São Paulo na temporada e a reestreia de Gabigol no Santos. Foi feito isso, né? A novidade tecnológica será integrada à equipe ao lado de Kleber Machado, Paloma Totti e comentaristas humanos, buscando inovar a forma de levar informação esportiva ao público. Interessante isso aí, né? Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias de outros esportes, incluindo aqui os esportes de inverno, tá? Vou dar destaque aqui os esportes de inverno, tem os playoffs da NFL, entre outros esportes. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos agora às notícias dos outros esportes e, como prometido, começamos com os esportes de inverno. Na Copa do Mundo de Esqui Alpino em Adelboden, na Suíça, o brasileiro Lucas Pinheiro Braten conquistou medalha de prata no slalom gigante, ficando a menos de meio segundo do suíço Marco Odermatt e somando seu terceiro pódio na temporada 2025-2026. No dia seguinte, ele terminou em quarto lugar na prova de slalom, batendo na trave por apenas 0,16 segundos. 0,16 segundo, né? 16 décimos, né? 16 centésimos, melhor dizendo. E mantendo a excelente fase a menos de um mês dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026. Pinheiro Braten segue forte na classificação geral da Copa do Mundo, ocupando a vice-liderança após os resultados na Suíça. No calendário da Copa do Mundo, no calendário de Copa do Mundo de Inverno 2025-2026, os atletas brasileiros seguem acumulando resultados expressivos e subindo no ranking mundial, fazendo o país chegar a cerca de 12 pódios e colocações de destaque em provas de esqui alpino, skeleton e snowboard, antes da janela de classificação fechar em 18 de janeiro para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026. Destaques recentes incluem Lucas Pinheiro Braten, conquistando várias medalhas de prata no circuito de esqui alpino, reforçando sua posição entre os melhores, e Nicole Silveira subindo ao pódio com bronze na etapa de skeleton em St. Moritz, resultado que também aproxima e confirma sua classificação olímpica. Além disso, o bobsled brasileiro garantiu vaga para a Itália após resultados no circuito americano, com Edson Bindilatti liderando a equipe rumo à sua sexta participação olímpica. O panorama coloca o Brasil em múltiplas frentes rumo à sua maior delegação e os melhores resultados na história recente dos esportes de inverno. Impressionante, parabéns pro Brasil aí. Vamos agora aos playoffs da NFL. Wildcard 2026, o Los Angeles Rams venceu o Carolina Panthers por 34-31, com touchdown decisivo no fim e avançou à próxima fase. O Chicago Bears protagonizou uma virada histórica, derrotando o Green Bay Packers por 31-27 e conquistando sua primeira vitória em pós-temporada em 15 anos. No domingo, o Buffalo Bills superou o Jacksonville Jaguars por 27-24, com liderança de Josh Allen e placar decidido nos minutos finais. Ainda no domingo, o San Francisco 49ers eliminou o atual campeão Philadelphia Eagles por 23-19 e também segue vivo na busca pelo Super Bowl. Na terça e na quarta, nós traremos mais destaques, né, dos outros times que se classificaram e a definição dos confrontos, né? No fim de semana da NBA, o Golden State Warriors venceu o Sacramento Kings com Stephen Curry brilhando com 27 pontos e 10 assistências, registrando um duplo-duplo. O Cleveland Cavaliers levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves com Donovan Mitchell, marcando 28 pontos em duelo de alta pontuação, foi 146-134. Em partida equilibrada, o Milwaukee Bucks venceu o Los Angeles Lakers com Kevin Porter anotando 22 pontos e Giannis Antetokounmpo com 21, decidindo a vitória da equipe. O San Antonio Spurs superou o Boston Celtics com De'Aaron Fox liderando o ataque com 21 pontos. Já o New York Knicks venceu o Portland Trail Blazers com Jalen Brunson marcando 26 pontos e garantindo a vitória de sua equipe.
A NBA suspendeu o armador Dennis Schroeder do Sacramento Kings por 3 jogos sem remuneração por confrontar e tentar agredir um adversário em um corredor da arena após a derrota por 125-101 para o Los Angeles Lakers no dia 28 de dezembro. A liga informou que o incidente ocorreu cerca de 40 minutos depois do fim da partida. Vários veículos identificam o outro jogador como Luka Doncic, com quem Schroeder havia trocado provocações durante o jogo. Schroeder perderá partidas contra Rockets, Lakers e Knicks, em um momento em que o Kings é um dos piores times da NBA. O pivô dos Lakers, DeAndre Ayton, interveio para evitar que a situação piorasse e a segurança escoltou Schroeder para o ônibus da equipe. O carismático árbitro veterano da NBA, Bill Kennedy, não sei se vocês viram algum vídeo dele, né? Assistam algum vídeo dele de decisões de arbitragem, meu. É sensacional. Ele ficará, infelizmente, notícia ruim, né? Ele ficará afastado por tempo indeterminado após sofrer uma distensão no músculo posterior da coxa durante o jogo entre Philadelphia 76ers e Orlando Magic na última sexta-feira. Kennedy, como eu disse, um dos mais experientes e populares oficiais da liga, saiu de quadra no primeiro quarto em uma cadeira de rodas após sentir a lesão em uma corrida de transição e ser atendido imediatamente pela equipe médica. A NBA ainda não definiu um prazo de retorno, mas há expectativa de que ele possa voltar antes do fim da temporada regular. Kennedy deixará uma lacuna na arbitragem enquanto se recupera, com outros oficiais assumindo suas funções até nova atualização. No NBB deste fim de semana, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 95-83, com Elijah Clark registrando duplo-duplo de 24 pontos e 10 assistências. O Flamengo bateu Fortaleza por 88-81, com Wesley marcando 19 pontos. O Franca superou o Pinheiros por 95-81, destaques para Lucas Dias com 21 pontos e Jorginho com duplo-duplo, 17 pontos e 13 rebotes. O Mogi derrotou Minas por 90-76, com o Rafa Menca marcando 19 pontos e um duplo-duplo de Gabriel de 16 pontos e 12 assistências. O Bauru venceu o Osasco por 94-86, destaque para Dontrell Bright com 30 pontos. Por fim, o Unifacisa passou pelo Vasco da Gama por 78-75, com Melvin Johnson anotando 17 pontos. No NBB ainda, a Liga Nacional de Basquete, LNB, puniu o Pato Basquete após agressão ao árbitro Diego Chiconato ao término do jogo contra o Caxias do Sul, válido pela primeira rodada do retorno. Episódio que viralizou em vídeos nas redes sociais mostrando o juiz sendo agredido por pelo menos 3 pessoas após 2 prorrogações da partida da derrota 91-85. Como medidas disciplinares, a LNB determinou que os jogadores em casa do Pato sejam os jogos em casa do Pato sejam disputados com portões fechados. Proibiu dirigentes de acessarem eventos da liga e suspendeu 4 membros do clube por tempo indeterminado, além de exigir a apresentação de boletins de ocorrência contra os agressores até 12 de janeiro. A liga reiterou que não há espaço para violência no esporte e segue apoiando a arbitragem envolvida, que passa bem após o ataque. Na Superliga Feminina de Vôlei, o Fluminense venceu o Sesc Flamengo, líder Sesc Flamengo, por 3-2 em partida emocionante. As parciais foram 16-25, 25-20, 25-22, 14-25 e 15-8, com o tricolor carioca mostrando grande força no tie-break. O Sesc Flamengo teve bons momentos, equilibrando o jogo, mas não conseguiu superar a reação adversária no set decisivo. Com a vitória, o Fluminense conquista pontos importantes na briga pela classificação e mantém o bom ritmo na competição. E na Superliga Masculina de Vôlei, o Praia Clube venceu o Goiás por 3-1, com parciais de 25-17, 25-19, 23-25 e 25-23, mantendo a equipe mineira entre os líderes da competição. Em outro duelo, São José dos Campos bateu o Suzano por 3-1, com parciais de 25-23, 28-30, 25-22 e 25-19, mostrando consistência e equilíbrio nos momentos decisivos. As 2 vitórias são importantes para a classificação e reforçam a disputa acirrada na Superliga Masculina. Na NHL Hockey, o Boston Bruins venceu o Pittsburgh Penguins por 1-0. Em jogo equilibrado no TD Garden, Victor Arvidsson marcou o único gol no primeiro período e o goleiro Jonas Korpisalo foi o herói com 27 defesas, seu primeiro shutout na temporada, garantindo a vitória dos Bruins. Os Penguins tiveram boa posse, mas não
inverteram chances e perderam sequência positiva após derrota para o Calgary ontem. Stuart Skinner fez 17 defesas. O Boston assim emenda mais uma vitória e chega a 5 triunfos em 6 jogos, mesmo sem eficiência no power play, 0 de 6. Kevin Hayes jogou sua partida de número 800 na carreira. No E-Prix do México de Fórmula E, Nick Cassidy da Citroën Racing foi o grande vencedor na Cidade do México, arrancando da 13ª posição no grid e liderando nas voltas finais com a estratégia perfeita de energia e attack mode, garantindo sua primeira vitória da temporada e a primeira da Citroën na categoria em apenas sua segunda corrida pela equipe. Eduardo Mortara da Mahindra terminou em segundo e Oliver Rowland da Nissan fechou o pódio. A forte performance coloca Cassidy líder do campeonato mundial provisório e já projeta sequência da campanha. Durante a prova, Antônio Félix da Costa e Dan Ticktum abandonaram após incidentes, enquanto Jake Dennis perdeu o quarto lugar nos momentos finais por gestão de energia. No cenário da Fórmula 1, um ex-engenheiro da McLaren, Mark Slade, voltou a lembrar um episódio curioso e tenso da temporada 2007 envolvendo Fernando Alonso. Durante o GP da Europa, em Nürburgring, Alonso distribuiu 1.000 euros em envelopes para cada mecânico como forma de agradecimento, um costume dele da época de Renault. Mas a direção da McLaren considerou o gesto inaceitável e obrigou a devolução do dinheiro sob ameaça de demissão em massa da equipe. A história reflete o clima conturbado da McLaren naquele ano, marcado pela rivalidade interna com Lewis Hamilton e pelos desdobramentos do escândalo de espionagem que custou o título à equipe. Romain Grosjean teve um momento emocionante ao se reencontrar com o capacete que o protegeu no forte acidente do GP do Bahrein de 2020, quando seu carro se partiu ao meio e pegou fogo na largada, um dos episódios mais dramáticos da Fórmula 1 moderna. Ele compartilhou nas redes sociais a foto do reencontro, explicando que seus filhos queriam entender como a proteção funcionou e expressando gratidão aos fabricantes do capacete e dos equipamentos de segurança, que o ajudaram a escapar com apenas queimaduras leves nas mãos. Grosjean refletiu que o episódio é um lembrete de aproveitar a vida ao máximo, 5 anos após o incidente que encerrou sua carreira na categoria. No WTT Champions Finals, etapa de Doha de tênis de mesa, encerrada neste domingo, dia 11, o taiwanês Lin Yunju venceu o título masculino ao bater o sul-coreano Yang Wo-jin por 4-0, 11-7, 11-9, 11-9 e 13-11, na final, quebrando o jejum de títulos no circuito Champions. Do lado feminino, Zhu Yunlin, de Macau, na China, conquistou o título ao superar a chinesa Cheng Xintong por 4-2 em partida emocionante, marcando grande retorno após longa ausência. Destaques da etapa também incluíram a eliminação precoce do francês Félix Lebrun nas quartas de final e surpresas como a vitória de Han Ying sobre a cabeça de chave Wang Manyu. Vamos para um rápido intervalo, já tem as mais notícias dos outros esportes, incluindo o tênis e também a agenda esportiva do dia. Não sai daí, hein? Eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para as últimas notícias dos outros esportes. Aqui começamos aqui pelo tênis. Nas finais de tênis deste domingo, dia 11, Daniil Medvedev venceu Brandon Nakashima por 2-0, parciais de 6-2 e 7-6 com 7-1 no tie-break e conquistou o título do ATP de Brisbane, seu 22º título de nível ATP e um começo de temporada muito sólido rumo ao Australian Open. No WTA de Brisbane, Aryna Sabalenka manteve o título ao bater Marta Kostyuk por 2-0, parciais de 6-4 e 6-3, sem perder sets no torneio, somando seu 22º troféu na carreira. No WTA de Auckland, Elina Svitolina ergueu o troféu ao derrotar Wang Xinyu por 2-0, parciais de 6-3 e 7-6 com 8-6 no tie-break, marcando seu 19º título e um retorno de confiança neste início de temporada. No amistoso entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner em Incheon, na Coreia do Sul, um momento descontraído virou destaque quando um garoto sul-coreano entrou em quadra e conseguiu pontuar contra o atual número 1 do mundo, acertando um forehand rente à linha que surpreendeu Alcaraz, que reagiu com as mãos à cabeça, visivelmente impressionado, e a torcida aplaudiu o lance. O episódio ocorreu no segundo set da exibição e reforçou o caráter festivo do evento, que serve como preparação para o Australian Open.
O tenista João Fonseca justificou sua recente desistência de torneios no início da temporada, explicando em coletiva que lida com um problema crônico nas costas desde o nascimento, que já incluiu uma fratura por estresse na lombar há 5 anos e provoca dores especialmente nos movimentos de rotação e no saque. A condição foi a razão para ele abrir mão dos ATPs de Brisbane e Adelaide, o que contará pontos no ranking, enquanto a equipe prioriza cuidados para preservar sua saúde e garantir longevidade na carreira. Fonseca reafirmou que o foco agora é recuperar-se 100%, visando o Australian Open, embora ainda não tenha decisão final sobre sua participação. Na United Cup 2026, a Polônia reagiu e venceu a Suíça por 2-1 na final em Sydney, conquistando o título pela primeira vez na história da competição mista de seleções. A Suíça Belinda Bencic abriu vantagem ao bater Iga Swiatek, mas Hubert Hurkacz igualou ao derrotar Stan Wawrinka em 3 sets, levando a decisão para o duplo misto. Lá, Katarzyna Kawa e Jan Zielinski fecharam o confronto por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-3, garantindo o troféu após 2 finais perdidas nas últimas edições e marcando um marco para o tênis polonês na temporada. No Australian Open 2026, os brasileiros no qualifying já sabem seus caminhos. João Lucas Reis da Silva, sua estreia no qualifying, terá missão dura logo na primeira rodada contra o português Henrique Rocha, em duelo internacional no início da fase eliminatória. Se vencer, segue na luta por uma vaga na chave principal. Gustavo Reide também representa o Brasil, tentando furar as 3 rodadas que garantem acesso ao quadro principal do Grand Slam. Os jogos da qualificação começam nesta segunda em Melbourne Park e cada um precisará de 3 vitórias para entrar na chave principal no primeiro Major do ano. Os atletas do remo paralímpico do Flamengo, dispensados após o clube encerrar a modalidade, a única dedicada a pessoas com deficiência na Gávea, criticaram duramente a gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Jéssica Guerra e Michel Peçanha, que somam títulos e prêmios pelo clube, disseram que a decisão não foi justificada por motivos financeiros e que a diretoria não quer trabalhar com atletas com deficiência, acusando o clube de exclusão e descaso com a representatividade prometida. Eles lamentaram o fim do Pararremo e a falta de explicações claras, afirmando que se sentiram desrespeitados após anos de dedicação ao Flamengo. No atletismo de rua em Cuiabá, o brasileiro Fábio Jesus Correia venceu a 41ª Corrida de Reis, 10 km, disputada no Parque Novo, Mato Grosso, completando o percurso em 29 minutos e 32 segundos e quebrando um jejum de 9 anos sem título masculino brasileiro na prova. Ele abriu vantagem nos quilômetros iniciais e sustentou o ritmo para superar o queniano Wilson Mutua Maina, que ficou em segundo lugar. A competição reuniu cerca de 15 mil inscritos, mantendo a tradição da prova que abre o calendário nacional de atletismo em 2026. E vamos para a agenda esportiva do dia de hoje, 12 de janeiro de 2026. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Começamos com o futebol espanhol, La Liga. Às 5 da tarde tem Sevilha e Celta de Vigo, transmitido pela ESPN 2. Em Copa da Inglaterra, às 6:45, com Liverpool e Barnsley, na ESPN. Futebol italiano, Série A italiana, 2:30 da tarde tem Genoa e Cagliari, com transmissão da ESPN 4. E às 4:45 tem Juventus e Cremonese, também na ESPN 4. 5:10 da tarde tem Copa da França, com Paris Saint-Germain e Paris FC, transmissão no Sportnet. 9 da noite tem Série Rio de la Plata, Atlético Tucumã e Cerro da Argentina e Cerro Largo do Uruguai. Disney Plus transmite. Futebol no Mundo, Campeonato Saudita, às 5:02 da tarde, né? Al Azen e Al Najmah, transmissão no canal GOAT. 2:30 da tarde tem Al Hilal e Al Nasser, transmissão no canal do YouTube do Esporte na Band e no canal GOAT. E também no Band Play e Band Esportes. Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, 11 da manhã tem Cruzeiro e meia-noite, de patrocínio paulista, X-Sports. 2:45 tem Botafogo de Ribeirão Preto e Vasco, também com transmissão da X-Sports. 3 da tarde tem Bahia e Atlético do Piauí, transmissão da Cazé TV. 3:15 tem Grêmio e Atlético da Bahia, transmissão no X-Sports. 5:30 da tarde tem Santos e Cuiabá, com transmissão da Cazé TV. 6 da tarde tem América Mineiro e Inter de Limeira, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. 6:30 da tarde tem Goiás e Mirassol, o YouTube do Paulistão.
15 para 7 tem 15 para 7, Atlético Paranaense e Ceará, transmissão na X Sports. 7 da noite, alguns jogos no YouTube do Paulistão, tá? Chapecoense e Votuporanguense, Grêmio Prudente e Osasco Sporting, Guanabara City, Tunaluso e Ferroviária e Real Brasília, todos no YouTube do Paulistão. 8 da noite tem Atlético Clube e 15 de Jaú. 8h30, Ponte Preta e Francana. 9 da noite, Sport América de Natal. E 9h20, Corinthians e Guarani, todos com transmissão no YouTube do Paulistão. Basquete, tem NBB, 8h15 da noite tem Brasília e Caxias, transmissão no canal do YouTube do NBB. 9 da noite tem NBA, Cleveland Cavaliers e Utah Jazz, transmissão no canal do YouTube da NBA Brasil. 9h30 da noite tem Indiana Pacers e Boston Celtics, transmissão na ESPN 4. Vôlei, 6h30 da tarde, Superliga Feminina, Mackenzie e Bauru, transmissão no Sport TV 2. No mesmo horário tem Minas e Barueri, transmissão na VBTV. 9 da noite, Maringá e Praia Clube, transmissão na VBTV. No mesmo horário tem Sorocaba e Osasco, transmissão do Sport TV 2. E às 7h30 da noite tem Superliga B Feminina, Chapecó e Blumenau, transmissão no canal do YouTube do Vôlei Brasil. Futebol americano, NFL, o wildcard continua. 10 da noite, Pittsburgh Steelers e Houston Texans, transmissão na ESPN 2. Tênis, 7h30 da noite, tem ATP 250 de Auckland, primeira rodada, no Disney+. 9 da noite, WTA 250 de Hobart, também primeira rodada, no Disney+. E às 9h30 da noite, WTA 500 de Adelaide, primeira rodada no Disney+. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência e pela sintonia neste dia de reflexão, aprendizado e fé. A palavra que nos acompanhou hoje está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Hoje refletimos sobre organização de vida. Deus é um Deus de ordem, equilíbrio e propósito. E quando organizamos nossa vida segundo a sua direção, tudo começa a fluir de forma mais saudável. Organizar não é engessar a vida, mas dar prioridade ao que realmente importa. O tempo com Deus, a família, o trabalho, os sonhos e o cuidado pessoal. Que você encerre esse dia decidido a alinhar pensamentos, atitudes e planos, confiando que quando há ordem, há paz. E quando Deus governa a organização, o caminho se torna mais claro. A organização diante de Deus não tira a liberdade, ela fortalece a caminhada. Você pode ouvir o programa de hoje, a reprise, às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas. Pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná, e pela Rádio Professor JT, da cidade de Ponte Branca, no Mato Grosso. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado com ordem, equilíbrio e direção de Deus. Se Deus quiser, nos reencontramos amanhã, às 9 horas da manhã. Até lá!